Marcos capítulo 4, Evangelho segundo escreveu São Marcos, do versículo 1 até o 8, que diz assim: outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se ele a grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Ele dizia em sua doutrina: ouve, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram, e a outra caiu sobre os pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, e secou-se. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, e se vingou e cresceu. E um produziu 30, e outros 60, e outros 100. Amém? Até aqui. Irmãos, o tema dessa mensagem é crescendo para dar frutos. E eu gostaria que os irmãos colocassem na tela esse tema, porque é um tema muito importante, e hoje Deus falou muito ao meu coração. Mesmo que nós lemos a Bíblia, irmãos, Deus sempre lhe dá algo diferente para nós. Você pode ler aquele texto 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, e Deus ele sempre vai te dar algo naquilo ali. E nessa manhã o Espírito Santo de Deus ele falou profundamente ao meu coração. Quando eu recebi um convite do pastor para estar ministrando essa noite, eu falei, nesse dia, e eu falei: Senhor, o que eu vou pregar amanhã? O pastor me deu um tiro a queima-roupa, falou: amanhã você vai pregar na minha igreja. Eu falei: Jesus, o que eu vou falar naquela igreja? E eu procurava uma direção de Deus. E ontem, quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz, eu não fiz mais nada, sentei e fui estudar, e fui ler, e Deus colocou esse tema no meu coração: crescendo para dar fruto. E nós entendemos que a palavra de Deus, irmãos, é algo que nos faz crescer, é algo que faz mudar a nossa vida diante de Deus. E nós entendemos que o Senhor Jesus, ele veio nessa terra com um propósito, ou seja, o propósito que ele veio para nos ensinar a viver uma vida digna, uma vida com Deus. E a palavra de Deus fala no Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo 4, fala que Jesus, ele estava ali ensinando a multidão, seus discípulos estavam com ele, e Jesus, o que ele fez? Ele começou a ensinar, e começou a mostrar as realidades que estavam para acontecer. E nós vemos que Jesus, ele não só fazia, mas ele ensinava. E nós entendemos no versículo 1, fala que outra vez começou a ensinar junto ao mar, e juntou-se ele uma grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E no versículo 2 fala: e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Ele dizia a sua doutrina. Irmãos, a palavra do Senhor, os ensinamentos de Deus são algo maravilhoso para nossas vidas. E nós entendemos que o Senhor Jesus, ele tinha a forma de ensinar, para que todos pudessem entender que o Evangelho é coisa simples, não é nada complicado. Muitas das vezes o homem que complica todas as coisas, mas a palavra de Deus vem de uma forma que nós podemos entender, porque Deus quer que nós entendamos a sua palavra, para que nós possamos alcançar a salvação. Ou seja, nós entendemos que Jesus, ele veio nessa terra como homem, e ele cumpriu o plano que Deus tinha para ele. Ou seja, ele suportou todas as humilhações, uma pessoa que não tinha pecado, mas ele sofreu por mim e por você. A Bíblia fala que Jesus, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele nos deixou muitos ensinamentos, como os ensinamentos que nós estamos meditando aqui nesse versículo, da parábola do semeador. Mas nós entendemos que
Jesus ele usou essa parábola para mostrar ao povo e aos seus discípulos algumas verdades sobre o reino de Deus. Jesus sempre que queria ensinar algo para o povo e para os seus discípulos, ele falava em parábolas. E nós entendemos que parábolas é uma história simples da vida diária, que ilustra a verdade ética ou religiosa. Jesus usava parábolas como forma de ensinar, porque elas facilitavam a compreensão de verdades espirituais complexas. As histórias eram simples e acessíveis, permitindo que as pessoas se identificassem com os personagens e situações. Além disso, as parábolas incentivavam a reflexão e o questionamento, estimulando os ouvintes a buscar uma compreensão mais profunda do seu significado. O semeador saiu a semear. A palavra de Deus fala que o semeador ele saiu a semear. E a Bíblia fala nos versículos que nós lemos que a semente caiu em vários lugares. Você imagina aquele semeador saindo, ele jogando a semente, e ali a semente ia se espalhando. Mas a palavra de Deus fala que aquela semente, ela tinha que crescer. Aquela semente, ela tinha que dar frutos. Mas, infelizmente, aquela semente, ela caía em alguns lugares, mas ela não crescia. E a palavra de Deus, ela não fala que, na parábola do semeador, Jesus simbolizava 4 coisas fundamentais nesse texto, que é o semeador, que simbolizava Jesus, a semente, que simbolizava a palavra de Deus, o solo, que simbolizava os corações de cada pessoa, e o fruto, que simbolizava o resultado de uma semente que caiu em boa terra. Nós entendemos que havia 4 tipos de solos, 4 tipos de terrenos que caiu a semente. E a Bíblia fala que um daqueles solos era o coração que não corresponde. E o segundo, o coração impulsivo. E o coração ocupado com muitas coisas. E o quarto, o coração que corresponde. E a palavra de Deus nos fala no versículo 4, e aconteceu que semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e comeram. Esse é o coração que não corresponde. O coração que não corresponde é aquele crente que muitas das vezes está na igreja e não tem um compromisso com Deus. A palavra entra na sua mente, mas não chega ao seu coração. Muitas das vezes o pregador está ministrando, ensinando, mas não consegue crescer, não consegue dar fruto, não consegue desenvolver. Mas nós sabemos que vem as aves do céu, que representam Satanás, e ele tira a semente do coração daquela pessoa. Mas nós vemos o segundo tipo de terreno, que fala no versículo 5, é o coração impulsivo, que fala: outrora caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Irmão, nós podemos dizer que o coração impulsivo age com a dor da emoção, que nós podemos dizer que é aquele fogo de palha. Uma hora está na igreja, daqui a pouco acontece alguma situação, ele corre e se afasta dos caminhos do Senhor. Ou seja, tenta crescer, mas não tem raiz profunda. E o terceiro solo, o terceiro terreno, é o coração ocupado com as coisas do mundo, que se diz respeito ao espinho. E eu falava acerca do solo. O lavrador, ele preparava a terra, e muitas vezes ele tirava aquele espinho, mas ficava aquela parte de baixo, mais ou menos 30 centímetros. E quando plantava, aquele espinho crescia junto, e ali sufocava aquela planta, e ela não conseguia produzir frutos. Mas nós entendemos que assim é o coração ocupado com as coisas do mundo, as riquezas, os prazeres da vida, tudo aquilo que tenta afastar o homem de Deus, assim representa aqueles espinhos. Ou seja, mas a palavra de Deus, ela nos ensina também que havia um coração que corresponde, que é o último coração, que é a boa terra,
O coração que corresponde, o solo é fofo, bem preparado, diferente dos outros solos. Nesse solo a semente cresce com facilidade e produz frutos, uma enorme colheita, a 100, a 70 e 30. E nós entendemos que o propósito da semente é crescer e dar frutos, assim como o crente. E nós entendemos que o crente, ele foi gerado para frutificar. E cremos que todos que estão aqui têm uma responsabilidade de dar frutos para a glória de Deus. E muitas das vezes, para nós dar fruto, nós temos que crescer. Nós temos que crescer, temos que ter o crescimento para que possamos um dia gerar frutos para a glória de Deus. Mas nós entendemos que alguns cuidados de Deus sobre nossas vidas, como uma planta ela precisa de muitos cuidados, ou seja, para ela crescer e dar frutos. E eu meditando nessa palavra, o Senhor ele falava comigo que precisamos de alguns cuidados importantes para que uma planta possa crescer e tornar uma árvore e dar fruto. E eu meditava nessa palavra e Deus colocou no meu coração 4 coisas importantes. Primeira coisa, nós entendemos que a planta ela precisa cair em um bom terreno para poder crescer e dar frutos. E nós entendemos que a palavra de Deus em Marcos 4:8 fala: e caiu em uma boa terra e cresceu. A boa terra é algo fundamental para que a semente cresça. A segunda coisa importante, a planta ela precisa de luz, e eu falava sobre a luz, ou seja, a luz é algo importante, e nós temos que refletir a luz de Cristo. Salmo 119, 105 fala: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Jesus ele fala em João capítulo 11, versículo 12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, nós temos que refletir essa luz que está em nós, é a luz que nos faz crescer, é a luz que faz transformar a nossa vida. E eu venho falar para você nessa noite, você que ainda não está, que não conhece essa luz, Deus ele quer te tirar das trevas e te levar para a verdadeira luz. E o Espírito Santo de Deus, ele fala nessa noite, ele está te chamando para esta luz, porque ele quer te fazer crescer, para você ser uma grande árvore frutífera e dar muitos frutos para a glória de Deus. E nós entendemos que o cuidado, mais um cuidado importante, para que aquela planta venha crescer e dar frutos, é a água. E nós entendemos que sem água, a planta não sobrevive. E eu falei sobre a água, mas Deus colocou algo diferente em meu coração sobre a água. Porque eu lembro que no tempo de chuva lá na Guiné é um país seco. Durante muitos meses, é um país que ninguém planta nada, ninguém colhe nada, só quem mora, muitos que estão em beira de rio, de água doce. Mas o restante do país é todo seco, você passa, você só vê pé de caju. Mas o mais interessante, irmãos, que a chuva, quando ela cai naquela terra, a paisagem ela muda, ou seja, tudo se transforma. Aqueles matos secos, aquela grama seca, aqueles arbustos, eles passam a ter vida, eles passam a ter uma coloração diferente, ou seja, o verde começa a tomar conta de tudo, e há uma prosperidade grande naquele país. Ou seja, é a época que nós comemos milho, bastante milho, batata doce, e são coisas que nós conseguimos comer no tempo de chuva. E nós entendemos que muitas das vezes a água, ela é algo fundamental na nossa vida, porque essa água representa Jesus. Ou seja, onde Jesus passa, ou seja, as coisas mudam e as coisas transformam. Ou seja, como eu falei na Guiné-Bissau, a fartura é muito grande, é algo diferente, a cor é diferente, tudo muda, a paisagem muda, quando a água cai naquele lugar. E nós podemos dizer que a alegria também chega até o povo, porque é a época que eles vão ter muitas coisas para comer. E nós entendemos que assim é a palavra de Deus quando chega até nós. Ela muda a nossa vida, ela muda a nossa cor, ela nos transforma. Ela faz algo sobrenatural acontecer. Irmãos, é maravilhoso
quando nós paramos para meditar em tudo aquilo que Deus, Ele faz. Tudo que Deus faz, irmãos, é perfeito. Se nós formos olhar como que é o processo de uma semente, ou seja, ela cai numa terra, e ela começa a crescer, e desenvolver, e começa a criar galhos, começa a criar flores, e de repente, vem um fruto. E assim é a nossa vida, irmãos. Nós como crentes em Cristo Jesus, nós temos que procurar a cada dia mais a perfeição do Senhor Jesus Cristo em nossa vida. A semente, quando ela cai num bom terreno, ou seja, algo diferente vai acontecer. E o que eu tenho visto aqui nessa igreja, que essa semente, ela tem chegado a muitos corações aqui. Ela tem alcançado várias vidas. Ela tem transformado muitas vidas, porque tem caído num bom terreno. Caiu num solo fofo, num solo preparado para receber a palavra de Deus. Porque, irmão, nós podemos ver o que Deus está fazendo quando nós colocamos a nossa vida diante dele, quando nós priorizamos a obra do Senhor Jesus Cristo, e Deus faz algo importante. Na Guiné-Bissau, quando nós chegamos lá, nós podemos dizer que era uma terra seca. Outros missionários estavam lá, e nós começamos a lançar a semente. Começava com as crianças. Chegamos na aldeia de Tubuianta. O nome da aldeia de Tubuianta é lugar abandonado. Irmãos, e nós chegamos naquele lugar, um lugar onde ninguém conhecia o Evangelho, onde ninguém conhecia Jesus, e ali chegamos naquele lugar, as pessoas tinham um comportamento diferente, viviam de uma forma bem diferente, e nós entramos naquela aldeia, passamos o filme Jesus, e ali as pessoas começaram a se converter, e nós entendemos que era um processo de Deus, assim como a semente, porque nós estávamos, outra hora nós víamos que ia ser um trabalho difícil, mas nós tínhamos que toda semana ir lá, e tinha que colocar água, e tinha que preparar o local, e ali passando um tempo, irmãos, nós começamos a ver algo acontecer. Nós perdíamos muito tempo com as crianças, muitos não sabiam ler, e muitos não conheciam nada, e era um trabalho muito difícil, e eu falava, Jesus, quando que isso aqui vai dar fruto? Quando que isso aqui vai florescer? E ali nós batalhávamos, sempre, pecado, tudo aquilo no meio do povo, e você com a palavra, mostrando tudo aquilo ali, irmãos, e Deus começou a alegrar o nosso coração, começou algumas sementes a nascer, naquele lugar, e nós vimos Deus trabalhando, Deus salvando ali, e nós vimos a cada culto, as pessoas desenvolverem, e nós vimos o Espírito Santo de Deus trabalhar, e a água de Jesus Cristo estava ali, aguando aquele lugar, irmãos, e passava um tempo, ficava mais difícil, eu falava, Jesus, e agora? Mas nós vimos Deus trabalhando. Hoje, irmão, nós temos uma igreja, nós temos uma filha, que saiu daquela aldeia, um lugar que era lugar abandonado, hoje o Espírito Santo de Deus habita naquele lugar, o nosso Deus habita naquela aldeia, porque o nosso Deus, Ele chegou lá, e hoje nós temos árvores que já estão dando fruto naquele lugar, ou seja, aquelas pessoas que não conheciam a palavra de Deus, não conheciam o Evangelho, hoje já estão pregando, já estão louvando ao Senhor, e eles mesmos dirigem o culto lá, ou seja, é assim que Deus trabalha, irmãos, e nós entendemos que o trabalhar de Deus na nossa vida, é algo para nos fazer dar frutos, e a palavra de Deus fala, no último versículo fala, que, e outra caiu em boa terra, no versículo 8, e outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, outro 60 e outro 100, irmãos, o que é que nós entendemos aqui? Que você não é obrigado a dar 100% de fruto, mas você pode dar 60, você pode dar 30, o importante é darmos fruto,
Ou seja, Deus ele não olha para a capacidade de ninguém que está aqui, mas Ele quer ver o fruto, Ele quer ver algo acontecer. Nós conhecemos a história da igreja que o pastor nos contou. Ou seja, hoje nós temos visto o fruto de tudo aquilo que foi plantado lá atrás. Ou seja, o importante é você ser participante. O importante é você estar junto. O importante é você saber que Deus, Ele está contigo a todo momento. E sabemos que Deus, Ele ainda tem muito fruto. Tem muita árvore que ainda vai dar muito fruto aqui para a glória de Deus. Ou seja, o nosso Senhor Jesus Cristo está aqui nessa noite. O nosso Senhor Jesus Cristo está passeando aqui nesse lugar. E Ele está falando em corações aqui nessa noite, que Ele vai mudar a história de gentes. Ele vai mudar a história de pessoas que não estavam dando mais fruto, e vai começar a dar fruto para a glória de Deus. Pessoas que estavam desanimadas, pessoas que entraram por essas portas sem vontade de cultuar ao Senhor. Ou seja, hoje a água do Espírito Santo está chegando na sua vida, e estará transformando, estará trazendo um renovo da parte de Deus para a sua vida. E o Espírito Santo de Deus se faz presente nesse lugar, que eu posso sentir a presença dEle aqui. O Espírito Santo está ministrando em corações que muitas das vezes entraram aqui ferido com palavras para te afrontar, para você não caminhar mais. Mas em nome de Jesus Cristo, hoje você vai sair daqui mudado, vai sair daqui diferente, porque o inimigo ele não tem poder contra a tua vida. Satanás ele não tem poder contra a tua vida, porque o Senhor ele te comprou com sangue caro. Ou seja, e Deus ele é contigo. Oh Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, irmãos, Ele conhece, Ele sabe a nossa necessidade. Irmãos, eu cheguei de um tempo na minha vida que eu estava sobrecarregado e eu tinha vontade de parar. Não tinha vontade mais de nada. Minha vontade era de se trancar dentro de um quarto e falar, não queria atender telefone, não queria ver ninguém. E eu achava que já estava chegando no fim de tudo. Achava que não podia mais dar fruto, não podia mais fazer nada. Mas Deus, Ele fez algo sobrenatural. O Espírito Santo de Deus, Ele soprou no meu coração e falava, não é hora de parar. É hora de caminhar. Ainda está no começo. Mas eu achava muito difícil. Eu falava, Senhor, não está dando. As lágrimas desciam do rosto. E as lutas, o inimigo se levantava, e eu falava, Senhor, levanta outro, bota outro no meu lugar, porque eu não aguento isso aí. Mas quando Deus ele tem uma obra com a pessoa, é com Ele que Ele vai tratar. Ou seja, muitas das vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus na nossa vida. Mas Deus, quando Ele tem uma obra, Ele vai te levar até onde Ele quer. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, Ele me trouxe um renovo, Ele trabalhou e me colocou de pé. E nessa noite eu sei que Deus Ele está ministrando em corações aqui nessa noite. Pessoas que estavam desanimados, pessoas que estavam com vontade de parar. Mas eu venho falar para você, não é hora de parar. É hora de levantar e caminhar, levanta a sua cabeça e vai na frente, porque o Senhor Deus é contigo. Ou seja, Deus Ele te chamou para ser uma árvore frutífera. Ou seja, Ele está te dando crescimento através dessa provação que você está passando. E eu quero te convidar para ficar de pé nessa noite.